E a última aula vou convidar o Dr. Luiz Guilherme da Rigo Júnior. Ele vai falar sobre o transplante de medula óssea e a terapia gênica. Ele é doutor em pediatria pela USP de Ribeirão Preto e médico assistente do Serviço de Transplante de Medula Óssea Pediátrico do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Por favor, Luiz Guilherme, obrigada pelo aceite, pode fazer a sua apresentação. Boa noite. Eu gostaria, no primeiro momento, de agradecer a BHH, em especial a professora Josefina e a doutora Sandra Logueto pelo convite, para a gente estar hoje falando sobre o impacto da Covid-19 nas anemias, com enfoque especial no transplante de medula óssea e na geniterapia. Nós sabemos que várias doenças têm como opção terapêutica o transplante de medula óssea. Eu destaco algumas dessas doenças, como, por exemplo, as aplasias hereditárias, a anemia plástica adquirida, as aplasias hereditárias, em especial a doença de Fanconi, a doença de Black-von-Diamond, a doença de Schwarzman-Diamond, assim como as hemoglobinopatias, em especial a anemia falciforme e a talassemia. Embora as recomendações que a gente vai conversar hoje sejam gerais, nós usaremos essas anemias como pano de fundo da nossa discussão. Então, em relação a essas recomendações gerais do transplante de medula óssea nesse tempo, nesse período da pandemia da Covid-19, nós já temos algumas publicações na literatura, em especial uma publicação do grupo europeu, a qual eu vou me ater mais tempo, mas já temos publicações do grupo americano e também temos publicação do grupo brasileiro em relação a esse assunto. Em relação a essas recomendações gerais, o que é aí consenso de todas elas é o cuidado que se deve ter a equipe de saúde. Eu vou voltar nisso várias vezes durante a aula, mas é importante a gente ter em mente que a equipe de transplante, não só a equipe médica, mas a equipe de farmacêuticos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, toda a equipe do TMO, ela deve, na medida do possível e impossível, ficar restrita ao cuidado dos pacientes com transplante de medula óssea. Muitas vezes os hospitais são grandes unidades que acaba que os funcionários, eles trabalham em diferentes setores, mas nesse momento de pandemia é sempre muito importante a gente deixar o máximo de tempo a equipe só na unidade de transplante de medula óssea. Recomendação geral, postergar o tratamento sempre que possível. Eu deixei aqui uma referência bibliográfica que discute esse ponto. É quase uma convicção de todas as recomendações que as doenças malignas devem ser postergadas o máximo possível. A gente que trabalha com doença maligna, com doença não maligna e maligna, a gente sempre questiona, em especial as doenças não malignas, esse postergar. A gente sabe que em muitos casos, uma anemia plástica com menos que 200 neutrófilos, aí tem um desenrolar tão grave, tão ruim quanto uma leucemia aguda, por exemplo. Recentemente aqui em Ribeirão Preto, a gente teve um paciente com anemia falciforme, super bem cuidado, mantendo S abaixo de 30, que fez aí 2 acidentes vasculares no intervalo de 1 ano, mesmo com esse zelo todo, com doador aparentado. Então, realmente, essa recomendação de se postergar ao máximo as não malignas, eu acho que deve ser discutida caso a caso. Testar pacientes e doadores antes do transplante, isso é uma rotina que todos já estão desenvolvendo, e recomenda-se o congelamento do produto antes do início do condicionamento. E quando isso não é possível, a opção de ter um doador alternativo como backup. Em relação a isso, nós sabemos já de longa data que a criopreservação provavelmente ela não tem o mesmo benefício que o sangue a fresco, colhido a fresco, mas a gente não tinha nenhum trabalho mostrando isso, principalmente no cenário das anemias aplásticas. Recentemente teve um trabalho em doenças malignas, onde o
mesmo grupo do CIBMTR mostrou que para as doenças malignas isso não tem diferença, mas recentemente a Mary Eapen publicou esse trabalho e ela mostrou que no caso das anemias aplásticas graves, o produto congelado ele apresentou um aumento na falha de enxertia e, consequentemente, isso impactou na sobrevida global do paciente, sendo que aqueles que receberam o produto congelado tiveram uma sobrevida de 73% em comparação a 91% de sobrevida no grupo que não recebeu o produto congelado. Outras recomendações em relação ao regime de condicionamento, profilaxia, imunossupressão pós-transplante não mudam em absolutamente nada nesse período de pandemia. É sempre uma atenção maior em relação à disponibilidade do doador. A gente sabe que no caso dos transplantes não aparentados, o produto ele vem de fora, muitas vezes de fora do país, e com todas essas limitações que tem de trânsito, de viagem, torna-se cada vez mais difícil contar com esse produto. Atualmente, muitas vezes tem se optado pelo uso do cordão umbilical, uma vez que já é uma fonte que está lá congelada, livre de Covid, e que pode ser usada imediatamente. Há uma recomendação dos consensos de se usar o sangue periférico como uma fonte preferencial. O problema do sangue periférico para essas doenças que eu citei previamente no início da aula, são que para várias delas já tem trabalho mostrando que o sangue periférico é inferior em relação à medula óssea, como esse trabalho, por exemplo, da professora Eliana Glucker, em quase 1.000 pacientes com anemia falciforme, que mostrou um resultado inferior na sobrevida global nos pacientes que utilizaram o sangue periférico em relação à medula óssea, que é a linha vermelha, e ao sangue de cordão, que é a linha verde tracejada. Quando a gente olha os resultados nas anemias aplásticas, independe da idade, maior de 20 anos, menor que 20 anos, o Batigalupo mostrou que a medula óssea sempre é uma melhor fonte de célula. E esse outro trabalho agora, olhando para os cordões aparentados e não aparentados, a Renata, junto com outros brasileiros, como a doutora Carmen de Curitiba, o professor Wanderson Rocha, da USP São Paulo, mostraram aí numa análise do grupo europeu que o sangue de cordão umbilical não aparentado teve um desempenho muito inferior ao cordão aparentado, mostrando também que nesse caso não há benefício em escolher um cordão umbilical do banco de busca. Em relação às recomendações no pós-transplante, a ideia é sempre diminuir ao máximo a exposição ao COVID, ao SARS-CoV. Para isso, algumas medidas que têm sido adotadas e têm sido extremamente estimuladas o uso da telemedicina. A gente sabe que o paciente no pós-transplante, ele precisa retornar ao centro de transplante, ele tem muita dúvida no pós-transplante, são muitas medicações novas, são muitos cuidados novos, então uma boa conversa pode fazer com que esses retornos acabem sendo espaçados na unidade de transplante, aí o papel da telemedicina. Somado a isso, muitas vezes o paciente vem colher uma ciclosporina para ver se precisa ajustar a dose ou algum outro fármaco. Isso pode, na medida do possível, ser feito no home care, com a coleta do sangue no domicílio do paciente. Evitar visitas, no caso dos adultos e crianças, independe, não deve haver visitas, restringir ao máximo o acompanhante nos casos das crianças. E uma coisa que se derroga como uma coisa positiva é repetir os exames nos cuidadores. Muitas vezes precisa existir a mudança do cuidador, uma semana fica com um cuidador, outra semana fica com outro cuidador. Talvez seja interessante, quando houver essas mudanças, estar testando o acompanhante antes dele realmente ficar com o paciente. E voltando ao que eu havia falado inicialmente, a equipe restrita ao paciente do transplante, evitar que essa equipe transite aí dentro do hospital, trabalhe em outras áreas que não o transplante de medula óssea. Eu coloquei esse artigo, eu achei bastante interessante, principalmente porque ele foi o único artigo que eu vi que ele compara, ele traz junto tanto a recomendação americana como a recomendação europeia, mas se a gente for ver, é praticamente similar as recomendações em relação ao paciente positivo para a COVID, tanto a Sociedade Americana como europeia
preconizam postergar o transplante. A Sociedade Europeia ainda divide em baixo e alto risco da doença, aí no caso é a doença de base do paciente. Os pacientes com baixo risco deveriam aí postergar por 3 meses, alto risco por pelo menos até se tornarem assintomáticos. Em ambos os cenários, sempre testar negativo para Covid, pelo menos 2 PCRs com intervalo de 1 semana. Caso o paciente tenha contato com alguma pessoa que testou positivo para Covid ou esteja numa área de alto risco, pelo menos 14 a 21 dias do último contato, e também a importância de se testar negativo para o Covid. E, por fim, a Sociedade Americana Especial advoga em relação aos pacientes que residam ou que estejam em área de risco, que eles sejam examinados com o teste de Covid muito próximo ao início do condicionamento. Em relação aos doadores, os doadores com Covid, os doadores positivos para a doença, eles tornam-se inelegíveis para a doação, havendo realmente a necessidade desse doador, ou seja, não havendo outro doador que possa substituí-lo. Esse doador deve aguardar pelo menos 28 dias assintomático e ainda realizar os PCRs. Já a Sociedade Europeia ela é incerta em relação a se usar esse doador, e no caso dos doadores que estejam em área de risco, o contactante próximo tenha positivado, recomenda-se também os 28 dias de assintomáticos e a realização dos PCRs antes de ser levado à coleta, seja de medula ou de sangue periférico. Vou trazer rapidamente, existem vários trabalhos sendo realizados no Brasil nesse contexto de transplante e Covid. Eu destaco os 2 nessa aula. O primeiro conduzido aí pelo professor Fernando, da Universidade Federal do Ceará. Desde já eu agradeço enormemente, ele cedeu esses slides para serem apresentados hoje. O professor Fernando, ele fez aí um estudo observacional no qual ele emitiu questionários em maio e junho para 86 centros de transplante de medula óssea do Brasil. Desses, 52 centros devolveram devolveram a resposta, o que dá aproximadamente 60%. E o que ele nos conta é que em 23% dos centros, pelo menos um paciente desenvolveu Covid durante o transplante. Em 48% dos centros, pelo menos um paciente desenvolveu Covid no pós-transplante imediato. E, infelizmente, em torno de 18% dos centros, pelo menos um paciente veio a óbito secundário ao Covid durante ou após o transplante de medula óssea. Mais uma vez, importantíssimo sempre voltar nesse assunto, em 73% dos centros, pelo menos um profissional de saúde foi afastado por estar positivo para a Covid-19, mostrando realmente a importância que se deve ter e a atenção especial que se deve ter com esses profissionais. Um outro trabalho que está em andamento, conduzido pela professora Liane e pela professora Mariane, da Universidade Federal de Porto Alegre. As duas estão coordenando um estudo colaborativo de Covid em transplante de medula óssea do Brasil, transplante de células-troncos, né? Não necessariamente apenas de medula óssea, no Brasil. E elas, até o momento, elas têm 57 pacientes que entraram nesse estudo, 10 deles com doenças não malignas, das quais 2 anemias aplásticas adquiridas, uma constitucional, 2 hemoglobinopatias, sendo uma talassemia e uma anemia falciforme, e 5 imunodeficiências primárias. Eu deixei o e-mail da professora Liane, da professora Mariana. Esse estudo ele está aberto. Você que trabalha, as pessoas que trabalham com transplante de medula óssea, se tiver um paciente que positivo para Covid, elas podem entrar em contato com as pesquisadoras, e esse cadastro é feito todo pela plataforma REDCap, ou seja, é dinâmico e relativamente fácil de se fornecer os resultados. Como eu havia dito também previamente, existe não só o consenso da Sociedade Americana, Sociedade Europeia, mas aqui no Brasil nós também temos os nossos guidelines, as nossas recomendações para o paciente, para o manejo do
Covid-19 durante o transplante de medula óssea, foi escrito pela professora Clarice Machado, e ele está disponível no site da SBTMO. Eu deixei uma imagem aqui embaixo, na verdade não só essas recomendações, mas um material muito rico, com aulas, com recomendações, com artigos do grupo brasileiro, do grupo internacional, trazendo aí o que tem de novidade em relação ao transplante de medula óssea e o Covid, a pandemia de Covid-19. Em relação à geniterapia, eu não achei nenhum trabalho relacionando diretamente a geniterapia com a pandemia de Covid-19. A recomendação europeia e americana para transplante, em muitos pontos, ela extrapola não só para o transplante, células hematopoéticas, mas também para a geniterapia. Então, são recomendações as quais eu comentei até agora que podem ser aplicadas nos dois cenários. E muitos centros, a gente sabe que tem a geniterapia como protocolo de pesquisa dentro de um clinical trial, e a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses centros precisou aí interromper durante esse período os estudos por questões óbvias aí do risco dos pacientes serem expostos dentro de um trial à infecção pela Covid-19. Por fim, como conclusão, nós sabemos que estamos vivendo uma nova realidade e isso é notório, cada vez mais conhecimento tem sido trazido à tona e a gente precisa cada vez mais estar aí se adaptando a essa nova realidade. Isso faz com que exista uma necessidade de mudança da nossa postura, das nossas condutas e dos nossos alguns dos nossos conceitos para melhor atender os pacientes durante essa pandemia. E por fim, provavelmente até que se apareça uma vacina, um tratamento eficaz para a Covid-19, nós precisaremos sim nos reinventar como profissionais de saúde para melhor atender os nossos pacientes. Eu agradeço mais uma vez a BHH, Sociedade Brasileira de TMO, agradeço demais a professora Eliana, a professora Mariana e o professor Fernando Barroso. Deixo o meu contato para eventuais discussões nesse tópico no futuro, e aqui uma foto aí dos membros da Sociedade Brasileira de TMO que participam do grupo de pesquisa que a gente denomina GERECO, que tem trabalhado entre